Salve rapaziada, fala Clava aqui. Vamos assistir o vídeo GTA 3 Driver. Qual é o primeiro jogo de mundo aberto? Me conta. 01. Inclusive, quase agora, a gente assistiu o 2. Foi o primeiro vídeo que eu assisti dele. Eu não sabia que esse quadro ainda. Não sabia desse quadro. Aí eu vi o primeiro vídeo que ele tá. O segundo vídeo, que no caso pra mim foi o primeiro. Ele tava falando sobre RPG. E agora esse aqui é sobre mundo aberto. Vamos ver aí. Eu não sei qual que vai sair primeiro, mas é isso. Vou tentar colocar esse aqui primeiro, mas depois você assiste o outro lá com nós também. Deixa aí nos comentários também canais e vídeos que vocês querem ver aqui. Cola na live aí pra nós trocar ideia, jogar, assistir filme e tudo mais. E eu vou começar a trazer aqui no canal react de alguns canais que eu acho da hora. E aí eu vou mesclar com as opiniões de vocês, tá ligado? É isso. Mica, desculpa atrapalhar o seu jantar. Deixa eu te perguntar uma coisa, que eu sei que você sabe bastante dessas coisas. Eu? Poderia me contar um pouquinho como que é essa história dos jogos de mundo aberto? Como que surgiu? Você poderia, por favor? Mundos abertos, bom, prazer estar aqui com você, minha querida e companheira Voz, e com todos vocês que estão aqui acompanhando, né, galera? Estou em ótima companhia. Pizza é sempre uma ótima companhia, adequadamente com uma bebida, e é claro, com bons assuntos. E já que você, Voz, veio aqui perguntar pra mim como é que estão as coisas e etc, é sobre mundo aberto que você queria falar, Voz? Isso, mundo aberto. Tô um pouco em dúvida pra saber como que surgiu e tal. O super feirão da Unidas Pode crer, Seminovos tá, começou. Você não pode... Boa pergunta. Mundo aberto é um assunto muito legal, gosto muito de falar, especialmente estando bem abastecido. Realmente é uma história que remonta lá atrás, muito lá atrás. Não começou com GTA. Porque quando a gente fala em mundo aberto, a gente fala em algo que dá liberdade não linear. Falando de mundo aberto, eu vou zerar todos esses jogos aí. Foda-se. Todos. GTA, GTA San Andreas, GTA Vice City, GTA 3. Eu tenho tudo aí já. Só tenho que colocar a tradução, porque nós tem que ter um. Pra nós ler a história, acompanhar bonitinho, postar aí pra você assistir, tá ligado? Quero zerar de novo GTA V. E eu tenho a versão, não é aquela remasterizada, não. A minha versão é a antiga. Pra gente Nem tem executar mais. as atividades de um jogo. Nossa, mano, esse jogo aqui, mano. Nossa, um dos melhores jogos que eu já joguei. Red Dead 1, tá ligado? Eu tenho ele aqui de Xbox, mano. Eu zerei, eu fiz tudo nele. Ah, o save tá até aqui, tio. É um dos saves mais importantes que eu tenho do Xbox 360. Que eu nunca quero perder. Tipo, qualquer dia eu vou logar aqui no Xbox e mostrar o. Nós dá um peão por lá pra ver como é que tá. Faz tempo que eu não entro. Depois que eu zerei o jogo, eu nunca mais entrei, tá ligado? As missões, então a gente faz as coisas numa ordem bagunçada que a gente Eu escolhe. acho que eu Tá, fiz mas, tudo, ô mano. Mika, me Tudo, conta, por tudo, favor, qual tudo que no foi o jogo. primeiro desses jogos? Sabe dizer? Olha, é sempre um perigo, digamos assim, a gente cravar o primeiro, mas tem um que a gente pode entender como um dos primórdios, que é o Jet Rocket. Ele é um jogo de arcade da Sega, basicamente um simulador de voo, em que você pode executar ali várias ações com a aeronave de forma não linear, né? Então você não tem uma ordem certa para atingir o objetivo, atingir o ponto ou executar aquela missão naquele momento. Você pode fazer as coisas com uma certa liberdade. Naquela época era visto como liberdade. Claro que depois a gente começou, bem mais pra frente, a gente começou a entender melhor esse conceito. Não havia ainda conceito de mundo aberto, mas pode ser entendido como um mundo aberto. 1970, Jet Rocket da Sega no arcade. Vamos colocar aí esse como um dos primeiros pilares aqui da nossa conversa. Que isso? Aí tem mais um
que vocês já conhecem, chamado Ultima. Ultima 1 é um jogo de 1981, naquela época um RPG. Veja como um Diablo muito pixelizado, tá certo? Peraí, deixa eu dar uma mão. Que coisa boa, gente. E o primeiro Ultima, que se chama The First Age of Darkness, ele oferecia essa liberdade que a gente entende ou entendia na época como multidirecional. Eu gosto de usar essa palavra até hoje, para você ir literalmente nos dois eixos, né, vertical e horizontal, com a liberdade que você quiser. Então você pode executar, matar monstros, encarar as dungeons, né, as masmorras, enfrentar chefes, encontrar itens, fazer upgrades numa ordem aleatória. E o Ultima, ele é muito baseado, pra quem de repente não sabe, nos conceitos antigos de RPG de mesa. O RPG de mesa, se a gente voltar mais ainda, que deram origem a muito do que a gente conhece hoje em videogame. Um jogo como Ultima tem muitos desses pilares, assim como o Diablo, assim como muitos RPGs que a gente vê, ou ARPGs, né, como a gente chama, que a gente vê por aí hoje. Tudo isso muito graças ao Ultima. Ele certamente desenhou esse terreno para esse formato aéreo. E aí, seguindo um pouquinho aqui mais na nossa linha do tempo, lá em 1984 tínhamos um jogo chamado Elite. Sabe aquelas experimentações russas que a gente viu muito lá atrás, principalmente na época dos radares, né, em que eles desenhavam isso, inclusive para treinamento, tá certo? Fica aqui a título de curiosidade, para que muitos soldados executassem ali questões de raciocínio, de reflexo e etc. E esse jogo, o Elite, ele basicamente tem esse formato asteroides, né, em que você vê pontinhos na tela, feito em wireframe 3D, e você pode fazer as coisas ali, executar as ações também numa ordem não aleatória, né? Você pode ir pra cá, vai ter alguma coisinha pra fazer aqui, vai pra cima, vai pra baixo. Então você vê, a gente não consegue nem conceber um mundo aberto como a gente vê hoje com esse gráfico aí, né? Então, um jogo como o Elite, ele basicamente traz esse conceito também do multidirecional, de você ir para os lados, e se inspira muito nesses maquinários, nesses radares que eram feitos nessa época, mais lá para trás, anos 70 e 60, trazendo um pouco mais para a atualidade e com esse fator lúdico, de brincar mesmo ali para passatempo e entretenimento. Vozinha, até aqui tudo certo? Você tá com alguma dúvida, alguma passagem que você queira mencionar aí? Não, eu entendi. Mas eu, assim, não conheço nenhum desses jogos que você falou. Você tem algum, assim, conhecido que veio depois, que começou esse gênero, assim, bem forte, alguma coisa assim, Mika? Muito bem mencionado, Vozinha. Tenho. Agora, chegamos a ele, em 1986, o Zelda. Primeiro Zelda, inclusive esses últimos Zeldas, puxam muitos elementos desse primeiro Zelda, do Nintendinho, em 1986. Essa franquia foi inaugurada nesse ano, até então com ambições proporcionais à época, tá certo? E ali a gente tem, pra mim, na minha cabeça de jogador, eu vejo esse jogo como o primeiro grande mundo aberto, digamos assim, num conceito mais ampliado do que é mundo aberto. Esse, pra mim, digamos, a gente falou aqui do Jet Rocket, a gente falou do Elite, mas o Zelda, pra mim, ele encapsula tudo isso e encaixa no mundo aberto. Porque você tem dungeons, você tem os inimigos que vão aparecendo em vários pontos do mapa, você tem os upgrades coletados numa ordem aleatória e toda a mitologia de Zelda, Ganondorf, Boomerang, Bomba, a própria Zelda, o Link, itens clássicos. Então você executa, faz uma exploração ali também nesse eixo vertical e horizontal e você faz isso numa ordem aleatória. Você encontra cavernas, florestas, bosques, claro que com a proporção tecnológica daquela época, mas você faz isso numa ordem que você quiser. Você vai para a esquerda, tem coisa, vai para baixo, tem coisa, não quer ir para baixo, vai para cima, tem coisa. E você vai encontrando itens. É um jogo que tem elementos de RPG porque você encontra itens que aumentam sua progressão, né? Eu costumo dizer que Zelda é um jogo cuja progressão é baseada nos equipamentos que o Link coleta, e não em nível 1, nível 2, não tem grinding no Zelda. É um jogo que você tem que explorar. A essência de Zelda é explorar. Obrigada, Link. É um herói de Hyrule. Tomatinho, ó. E aí,
nós vamos então chegando agora aos anos 90. Aí a coisa começa a ficar bem mais interessante e mais ambiciosa. Porque a tecnologia, obviamente, começou a entregar recursos que os jogos de antigamente não conseguiam oferecer. Então, nós vamos para um chamado, lançado em 1991, Hunter. Basicamente, um jogo em que você tem uma perspectiva em primeira pessoa, utiliza veículos, utiliza armas e faz isso numa ordem aleatória. Novamente, o famoso ir e vir dessa liberdade de você executar missões que são relacionadas, são missões militares, né, que você executa, atirando em vários elementos na tela, tendo ali uma pontuação, mas podendo executar isso numa ordem que você preferir. Hoje o cara queria um jogo mais ou menos um gráfico parecido. E curiosamente, também pra quem não sabe, esse é um jogo da Activision. No comecinho dos anos 90, ela fazia muitos jogos assim, foi lançado quase 2 décadas antes do Far Cry 2 da Ubisoft. Já tinha veículos militares, já tinha os tanques, já tinha ali adversários que você encontrava enquanto você explorava. Então, curiosamente, podemos dizer que esse Hunter tem alguns elementos de Far Cry, olha só. Mika, eu sei que Elder Scrolls é antigo pra caramba. Será que ele não vai estar nessa lista aí? Não é possível. The Elder Scrolls Arena, o primeiríssimo jogo dessa que é uma das maiores franquias da Bethesda, lançado em 1994. E sim, quando sentamos aqui para fazer esse conteúdo para vocês, galera, esse é um jogo que estava muito forte na minha cabeça. Um RPG ao estilo clássico, ao estilo raiz, ao estilo old school, né? Um RPG complexo para época, com muitos diálogos, né? Muito texto, muitas opções para você lidar com as pessoas. O combate diversificado, focado sempre em primeira pessoa, né? Então, muito focado em golpes corpo a corpo, né? O uso de magias também é claro, mas tudo que a gente vê no Skyrim, que a gente tanto fala aqui, Skyrim 6, o Skyrim só chegou aonde ele chegou graças aos primeiros jogos da franquia. Bom, The Elder Scrolls, na verdade, todos os outros ajudaram a criar esse caminho. O 2, um pouco tempo depois, 1996, Daggerfall, ele acrescentou algumas camadas a esse fator RPG. Por exemplo, mais complexidade de magias, mais building de personagem, né? O seu personagem, no 1, ele era quase que uma coisa rascunhada, prototipada. No 2, eles ampliaram essas possibilidades. E na verdade a franquia toda de Elder Scrolls, passando aqui uma rápida linha do tempo, a gente teve o 3, Morrowind, e o 4, o Oblivion, que é da geração retrasada, 360, PS3, PC também. Mas a franquia de Elder Scrolls, sem dúvida alguma, é muito importante pra gente entender parâmetros que ela definiu de RPG ocidental dentro de um videogame e de mundo aberto, aliado a isso. É um jogo fantasia medieval supremo. Falando alguma coisa, né, parça? Isso aqui é um ketchup ou um molho de tomate? Não dá, cara, ketchup na pizza, mano. Assim, não dá, cara. É um atentado. Quem faz isso na Itália é deportado. É deportado. Faz isso na Itália pra você ver. As pizzas na Itália, será que tem bastante molho de tomate? Muito. E lá é formato Massa, napolitano, né? Muito comum, que é a pizza individual, né? Que é isso aqui, ó. Pizza napolitana é quase isso aqui, um pouquinho menor. E a New York Pizza é aquela que, tipo, o queijo derrete e mistura junto com o molho, né? Você vira um blend de molho e queijo. Esse formato aí mais, assim, queijudão misturado é a Chicago. Chicago. Pizza. What pizza? Mas peraí, Mika, fome, você falou parça. do Elder Scrolls 2 e 3, eles são 3D, mas não teve nada 3D antes deles também, que fosse mundo aberto, um pouco menos conhecido, mas que já entrasse no 3D? Excelente pergunta novamente, vozinha, você está muito afiada. Temos 3D antes. Em 1985, rebobinando um pouquinho aí nos anos, a gente tem o Mercenary. Esse é um jogo em que você tem a perspectiva 3D, certo? Você Nem deve ter roteiro. Ele deve sentou ali pra comer uma pizza normal. O cara ligou a câmera e falou, mano, deixa eu te fazer umas perguntas aqui. E aí eles criaram esse vídeo aí. Olha, mano, esse cara é de improviso, família. Ó. Ou seja, não é somente vertical ou horizontal, e sim tridimensional. E você, dentro da tecnologia da época, você tinha uma perspectiva em que você podia avançar pelos cenários, também eram missões militares para executar, para serem executadas. E você tinha essa exploração 3D, alguma coleta de item aqui e ali, mas principalmente a parte de dar os tiros. Você podia fazer isso numa ordem não linear, tá certo? Acho que tudo que é não linear se encaixa no conceito de mundo aberto. Tudo que oferece uma exploração livre, o ir e vir,
pode se encaixar, pode ou poderia se encaixar no conceito de mundo aberto. Então, lá em 85 a gente já tinha isso antes dos The Elder Scrolls, que sem dúvida foram importantíssimos para o 3D no mundo aberto. Muito boa pergunta. Se a gente avançar um pouquinho mais na timeline, aí a gente vai encontrando inúmeros e inúmeros mundos, jogos que podem ser vistos como mundos abertos, né? Por exemplo, Super Mario 64 pode ser visto como mundo aberto. Por que não? Mano, Você pra pode mim executar as... Pra mim, na humildade, Mario 64 pra mim era mundo aberto, mano. Cê é louco, tio. Meu primo tinha esse Nintendo, pá. E aí, nós ia jogando não sei o quê. Ele tinha vários videogames, coleção de vários videogames, vários jogos, não sei o que, mano. Eu sempre pedia pra jogar Mario 64. Mas o bagulho sendo tinha algumas telas mó difícil, mano. Pelo menos difícil pra mim naquela época. Mas eu gostava de jogar, mano. Pra mim era mundo aberto, mano. Eu falava, nossa, mas você pode fazer qualquer tela, tio, pra mim. Tipo, nossa, vai ser aqui, ali, pá. Mario World, Super Mario World também, tio. Você podia ir, sair de uma tela e pra outra, voltar na tela que você já fez. Pegar, abrir caminho alternativo. Também era mundo aberto, foda-se. as fases, entrar nos quadros numa ordem sua, que você definir. Você pode ir primeiro na fase da neve, ou primeiro na fase da bomba. Pode crer. Claro que você tem que coletar estrelas para abrir Salvar. novas portas, né? Mas você faz isso numa ordem sua, né? O ir e vir, você tem um hub, né? O conceito de hub também faz parte da concepção e do level design do mundo aberto. Você sempre ter, digamos, um ponto para voltar, um ponto central, né? Como se fosse um QG, um quartelzinho general, para você sempre voltar e a partir daquele hub, daquele ponto central, daquele núcleo, você explora os outros locais. Mario 64 é isso. E bom, nessa época, PlayStation 1, Nintendo 64, a gente começou a ver a consolidação disso, a cristalização disso. Se a gente pegar o gênero aventura plataforma, muitos jogos podem ser vistos como mundo aberto pela liberdade do ir e vir. Banjo-Kazooie, você pode executar as fases numa ordem sua. Claro que você não vai, por exemplo, para um NPC, pega uma missão e vai executar. Não é o formato de mundo aberto tão convencional como a gente vê hoje, mas poderia ser encarado dessa forma pela liberdade de você executar as fases na sua ordem. Donkey Kong 64, mais pro final um pouco, Conker's Bad Fur Day, a Rare fez escola nessa época, né, nos 90, junto com a Nintendo, antes de ser comprada pela Microsoft depois. Sumiu! Depois fez também com o Sea of Thieves, que nada mais é do que um grande mundo aberto pirata, mas Zelda Ocarina of Time, né, lá de 1998, tido como o ano de ouro de uma das principais eras dos videogames, nos maiores anos da indústria. O Zelda Ocarina of Time também é um mundo aberto, né, pessoal? Se a gente parar pra pensar friamente. Você tem que explorar todo o reino de Hyrule, encontrar Lon Lorente, encontrar Epona, ou não encontrar tão cedo. E logo depois, um tempo depois, veio o Majora's Mask, que tem também esse conceito do ir e vir, de você executar as coisas numa ordem sua, mas tem um fator tempo, né? O cronômetro, porque tem uma lua que tá caindo e vai acabar com tudo ali. A gente sabe que na época ele não foi tão popular assim, mas ele ganhou um status cult merecidamente. Teve seu reconhecimento ao longo dos anos posteriores. No Play 1, se a gente pegar os inúmeros JRPGs que foram lançados, o próprio Final Fantasy VII na época, por que não entender também dessa forma? Em que você podia pegar sidequests que começaram a ficar incríveis. A ideia de sidequest, de missão opcional secundária, também começou a ser consolidada nessa época. Hoje em dia tem jogo que parece que tem mais missão secundária do que missão principal, né? Ô, Mick, Play 1 também tinha o GTA, né? GTA começou ali. Caramba, vozinha, muito obrigado. Sem dúvida, o GTA, que é 2D, né? Começou no 2D, GTA. Eixo vertical e horizontal, mas um mundinho aberto, mundo aberto mesmo, porque você ia pegar as missões no telefone, no orelhão, e era uma coisa muito bagunçada, tão bagunçada que as pessoas nem sabiam direito executar a história do jogo, né? Eu lembro que na época nós lembramos aqui, saudosos de Play 1, que você ligava, saía jogando GTA pelo fator diversão, pelo fator, oba, vou explodir tudo, vou pegar carro. Hoje é assim. Matar as pessoas na rua e fazer tudo que esse jogo me dá de liberdade. Uma das coisas mais legais era pegar o lança-chamas, que ficava sempre escondido num beco, que na verdade esse é um alicerce, que a franquia segue até hoje. Você entra em becos e você encontra armas escondidas em telhados, cantinhos, né? A gente viu, todos os pilares da franquia GTA estão em todos os GTAs, né? Todos, inclusive os 3D.
Mas que nem eu falei, nós tem GTA aqui, GTA Vice City, GTA San Andreas. E eu vou colocar lá a legenda em português pai, né? Vai zerar tudo. Eu vou postar aí no YouTube também. Voidzinha ali, papapá. Quero acompanhar a história desses jogos tudo certinho, e zerando, tá ligado? D. A gente tá transitando muito entre 2D e 3D aqui, né, vozinha? Mas GTA 3, vozinha. O GTA 3, detalhe é que o protagonista não tinha nem voz. O protagonista, né, o Cloud, era qualquer coisa. A ideia era justamente trazer, a Rockstar falou sobre isso muito na época. Era você se imaginar na pele do protagonista. Então você é aquele personagem. A história é sua e você desbrava aquilo. E é aquela concepção que a gente via lá no Play 1 dos primeiros GTAs, né? GTA 3, na verdade, GTA 1, GTA London, que é uma extensão, e o GTA 2. Esses três foram importantes para definir os parâmetros, os paradigmas da própria franquia GTA, adotadas no 3. E o 3, apesar de ter essa natureza meio crua das coisas, ele foi muito importante pro restante da franquia no 3D. Cheguei a jogar um pouco do 3. Foi depois Cheguei a dele, zerar também não. bem na virada, né, do século. Aí veio GTA Vice City, 2002. Vice 2 City anos eu nunca depois, joguei. o mais ambicioso, GTA San Andreas. Imagina você num Andreas é- estado com as cidades que são réplicas de Los Angeles, São Francisco e Las Vegas, né? Los Santos, San Fierro e Las Venturas. Esses são lugares icônicos, da costa oeste, viajando de uma cidade para outra. E tudo que tinha, a história do CJ é muito legal, é uma história de justiça, também um pouco de vingança, né? O que aconteceu com a família dele quando ele volta. Se passa nos anos 90, com uma trilha sonora incrível, só não mais incrível que Vice City, que é dos anos 80, com a V-Rock. Nós tivemos também toda essa parte, nessa época começou a se discutir muito a questão dos direitos autorais, porque o GTA trouxe músicas em cover no começo, em cover. Depois eles botavam as músicas dos artistas mesmo, as músicas de verdade que a gente escuta aí nos serviços de streaming, nas rádios do jogo. What makes KDST special are two things. Me mainly, but also these guys, the records. Tanto que esses CDs eram vendidos como acessórios para as pessoas, para o consumidor. Dá para você ter coleção das trilhas sonoras dos GTAs antigos, né? Isso não existe mais hoje, infelizmente. Então, o GTA, sem dúvida, foi aí de suma importância para a gente entender melhor o que é mundo aberto. Ele sim começou a trazer, ajudou a cristalizar o conceito de mundo aberto, que já vem de lá de trás, do final dos anos 60, começo dos 70, como a gente vinha falando aqui nesse vídeo, e trazendo essa história. Vai jogar. Uns gráficos capenga. E eu acho, Mika, que com GTA, principalmente depois do San Andreas, a Rockstar se especializou muito em jogo aberto, de mundo aberto, assim, né? E eu acho que o primor dela é o Red Dead 2. O que você acha? O Red Dead 2 é a consolidação da Rockstar, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o que o Red Dead 2 trouxe para mundo aberto. E sabe que coisas que explicam isso, além dos próprios GTAs, além da própria Rockstar? Eu acho que vale a gente pegar um rápido gancho aqui, vozinha, de um jogo de 1999 chamado Shenmue, lançado pro Dreamcast. O Shenmue, ele até meio que tentou emplacar a ideia de um novo conceito chamado Free, altíssima interação com os elementos do cenário. O Red Dead 2 é um deles. Quando você entra nas chalés, nas casinhas, você abre as gavetinhas, abre os armários, abre as portinhas e vai coletando tudo que é item para formando ali o seu arsenal, certo? O seu inventário. Hey! Can you stop that, please? E muitos jogos foram explorando essas mecânicas, né, vozinha? The Witcher 3, Assassin's Creed, Far Cry. A Ubisoft, por mais que esteja aí sempre envolta em alguma controvérsia, ela tem a sua importância no mundo aberto. Eu acho que essa importância ela tentou também emplacar. A gente lembra lá atrás, em 2012, anúncio do primeiro Watch Dogs. Quem não se lembra desse anúncio? Foi um dos maiores hypes da história. Ela fez um hype gigantesco, ela até ousou alfinetar a Rockstar. Porque ela falou assim, depois de você visitar Los Santos, venha pra Chicago, que é a cidade do primeiro Watch Dogs. Aqui tem coragem. Enfim, muitos outros jogos que a gente viu sendo Também consolidados ao longo desses anos. E aí sim... Watch Dogs 1, eu joguei só o começo. E aí depois eu vou até jogar de novo. Como eu falei em live e fazer a história bonitinha. Watch Dogs 2, eu gostava só de ficar meio que zoando, tá ligado? Deixa eu arrumar um bagulho aqui. Eu gostava, tipo, de ficar zoando, então... Eu, tipo, enjoei do jogo só de ficar zoando, tá ligado? Eu não fazia missão, mano.
Eu comecei o Watch Dogs 2, eu comecei a fazer. Aí tem os bagulho de você roubar o dinheiro dos caras, de você fazer umas missões tipo secundária, hackeando as paradas, fazendo o quê? Eu ficava só nessa, entrava, zoava um pouco, ficava hackeando os outros, metendo um louco velho na cidade. E nunca fazia as missões principal nem nada, tá ligado? Então eu meio que. Tipo, nem sei até onde eu cheguei. Mas aí eu quero jogar de novo. Agora prestando atenção nas missões, tudo mais. Conceito de mundo aberto totalmente formado, totalmente cristalizado. Eu acho que foi na virada dos anos 90 para 2000 que a gente começou a falar que as revistas e a mídia e os jornalistas e criadores de conteúdo começaram a usar o termo mundo aberto, os termos mundo aberto, né? Open world. Então, a prática já existia, o conceito ainda não. Open world games are truly amazing. E aí, obviamente, chegamos aos grandes suprassumos da atualidade. Além do Red Dead 2, temos o Zelda Breath of the Wild e agora o Zelda Tears of the Kingdom. São jogos que certamente mexeram nessas fórmulas que já estavam ficando cansadas, tá certo? Para onde a gente vai numa fórmula que existe há mais de 20, 30, 40 anos? Eu digo, desenhadas a partir de uma base já consolidada. Ao infinito e além! Eu acho que Breath of the Wild e Tears of the Kingdom são jogos muito importantes porque eles mexem, não que eles tenham reinventado a roda, não é isso, mas ou que inventaram, né, como muitas pessoas brincam aí. Mas eles são jogos importantes na medida em que fazem a gente brincar com mecânicas novas dentro de um conceito ou de um espaço já conhecido. Então, mundos abertos trazem essa magia da liberdade. Eu sou um grande amante de mundos abertos, muitas lembranças de Play 2, Play 3 também. Temos o The Getaway, que é um jogo britânico, um jogo desconhecido, mas na época foi muito legal. Em Londres, a direção fica do lado direito, né, do carro. Pra gente é muito estranho e usar isso nos jogos também é estranho. Um outro jogo muito legal da geração retrasada é o The Saboteur, que é um jogo em que você tem um sandbox, você é um espião, tem um estilo cartunesco, artístico muito interessante e também faz algumas experimentações muito legais. Não podemos deixar de mencionar Witcher 3, que foi um jogo muito importante em 2015, tanto para a CD Projekt Red, sobretudo, para a franquia Witcher como um todo, mas para a concepção de um RPG ocidental em mundo aberto. Terceira pessoa, liberdade de ir e vir, com muitas missões, vários mapas a serem explorados. Eu tenho também. Ela joga lá Um outro mais. que eu gosto muito, e eu quero trazer aqui sim, que eu sou fã dessa franquia declaradamente. Só que tipo assim, ó, que nem o The Witcher 3, eu tentei jogar, mas eu não consegui jogar no mouse e teclado, tá ligado? Só consigo jogar no controle, mano. Aí por isso que agora eu tô zerando Red Dead 2, porque Red Dead 2 eu já consigo jogar no mouse e teclado, sei lá. Não sei se é o estilo do jogo, que é de tiro, pai, é melhor, tá ligado? Porque no jogo de... No The Witcher você tem que ficar se movendo, desviando, tipo, dando golpe, não sei o que. Eu meio que me embaralho, sei lá, jogando aqui, mano. Sou horroroso jogando em mouse e teclado, tropa. Se não for FPS. The Evil Within. O The Evil Within 2 não chega a ser um mundo aberto, como a gente vê nesses atuais, mas ele é um jogo... Inclusive, quem tá acompanhando a série lá de Red Dead aqui no canal, ao vivo e também a VOD lá no canal, eu vou... Você já tá vendo que o bagulho tá uma merda. Eu tiro a arma pra atirar nos caras, aí eu vou apertar o olho, que é pra tá a câmera lenta. Eu guardo a arma. Mano, só patetada. Com uma área aberta em que você pode executar as coisas numa ordem não linear e com terror. Se a gente pega os Resident Evil, também podem ser rápidos exemplos de alguma liberdade do ir e vir, né? O Village, o 7, mas você fica restrito a áreas. Horizon Forbidden West foi um jogo muito legal, o último agora. O Zero Dawn também, são jogos que embarcaram muito na onda do Zelda. A Ubisoft fez algumas experimentações diferentes, como por exemplo, Immortals Phoenix Rising, outro que foi embarcando na onda do Zelda. Iguaizinhos, mas diferentes, mas ainda iguais. É interessante quando a gente vê um jogo trazendo fórmulas novas e sendo depois servindo de inspiração para outro, né? Mas acho que é importante a gente mencionar esses outros aqui porque todos formam o mesmo conceito e na prática entregam a mesma coisa. Bom, galera, acho que tivemos muito bem servidos de jogos de mundo aberto, tá certo? Passamos por muitos, aqui nós vimos várias coisas ao longo dessas décadas e nós sabemos que tem sempre outros. Comenta aqui embaixo outros que você se lembre, além de todos que foram mencionados, importantes pra você tem esse caso aqui, né?
Ah, o Cyberpunk 2077. Meu Deus Da onde do você veio, Cyberpunk? Você está em todo lugar, em todos os sistemas. Mas sim, Agora tá falando Cyberpunk que tá da hora também, no jogo. talvez um caso parecido com o do Watch Dogs, gerou um enorme hype, foi lançado e tem um mundo legal, uma estética legal pra caramba, a estética Cyberpunk mesmo, né? Baseado no RPG de mesa, mas a inteligência artificial da polícia, cadê a interação profunda com os NPCs? Cadê toda aquela profundidade que foi prometida? A gente não sabe que não foi entregue com aquela promessa. Tá complicado aqui, hoje deu ruim. Mas Daqui ele uns tem 2 sim anos sua eu compro base, esse quem jogo sabe a aí pra expansão nós chegando jogar agora, com Phantom live. Liberty corrige algumas arestas e acho que vale a gente mencionar, né? O Cyberpunk 2077 pra bem ou pra mal. O que você acha disso? É isso, paizão. Forte abraço pra você. Deixa o like lá no Flow Games, pá. Se inscreve lá e se inscreve aqui também. Demorou, tropa? Assiste outros vídeos aí. Comente aí vídeo que você quer que eu assista aqui no canal. E tamo junto. Fala Clava TV. É nóis.